E agora, nesse momento, eu queria trazer o nosso segundo convidado, que é o Ivens Gasparotto, consultor financeiro, que está toda quinta-feira aqui ao nosso lado. Obrigada, Ivens, por estar aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Paula, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Tudo ótimo. Ivens, queria falar com você a respeito de dois ativos extremos que a gente sabe que existem, um o ouro e o outro o Bitcoin. Os dois subiram durante os últimos meses num cenário de incertezas. O investidor normalmente procura o ouro porque é um ativo mais seguro, historicamente, usado até para proteção. Mas e o Bitcoin? O que justifica essa procura de um ativo de risco num momento de incerteza, na sua opinião? Os dois estão na moda, né? Acho que quando sobe, tudo entra na moda e as pessoas procuram, né? Tanto o ouro quanto o Bitcoin, eles a princípio são ativos de proteção monetária, né? Então você está se protegendo contra uma desvalorização da moeda. Então estão protegendo ali, de repente, contra a desvalorização do dólar. E a gente está nesse cenário aí de injeção de liquidez na economia mundial, e aí faz sentido que as moedas se desvalorizem, aí você compara frente a ativos reais, aí o ouro se enquadra aí. O Bitcoin, especificamente, também seria uma proteção monetária, só que é um bicho diferente, né? É um bicho que é até difícil de explicar, né? Pessoas muito boas, inteligentes, como Warren Buffett, por exemplo, dizem que está na lista do muito difícil, né, dele, do too hard, e realmente, né, é um ativo que você tem ali por trás uma ideia de descentralização dos meios de pagamento, né, dos meios de troca. Então, você teria uma moeda que não estaria vinculada ao Banco Central, que você saberia qual é a previsibilidade de expansão monetária, ou seja, você não teria uma canetada de um governo ou de vários governos que, do nada, emitiriam muitos bitcoins, né, ou várias daquela moeda, e aí isso seria o grande charme, né, ou seja, que também é o que faz o ouro, né? O ouro você tem uma capacidade de mineração limitada. Então você saberia que você não teria ali uma inflação de moeda, um excesso de moeda na economia. Mas aí você tem uma série de críticas em relação ao Bitcoin, uma delas, inclusive, é que ela não tem uma das funções da moeda que seria meio de troca, né? Porque com o aumento, né? Com o crescimento do preço do Bitcoin, você não consegue fazer meio de troca, você fica o tempo inteiro comparando aquele produto ao dólar, por exemplo, para depois fazer uma proxy ao Bitcoin. Então, assim, tem algumas críticas se ele realmente funciona como meio de troca. E tem muita gente boa que não toca nesse assunto, mas também tem muita gente boa, como Nassim Taleb, por exemplo, que defende fortemente a questão das criptomoedas. Então, é uma discussão bem interessante. Oi, Ivens, eu tenho mais perguntas a respeito desse assunto com você, mas eu queria só rapidamente trazer o Alex, porque acabou de sair aqui os dados que ele tinha acabado de falar agora há pouco sobre seguro-desemprego nos Estados Unidos. Só para a gente não perder esse time, o Alex vai só atualizar para a gente. Fala, Alex, e aí, saiu dentro da expectativa? Na verdade, Eu os não estou dados ouvindo o do Alex. seguro-desemprego vieram... Agora eu ouço. Desculpa, Alex, eu não estava te ouvindo, Tá me mas agora ouvindo, eu passei a Paula? te ouvir. Agora sim, pode repetir para a gente, por favor. Bom, vamos lá, né? Os dados não saíram tão animadores assim, vieram acima da expectativa, né? Ou seja, o mercado esperava um dado menor, né? Mas a expectativa era 707 mil pedidos e veio 742 mil pedidos. Fica uma grande preocupação agora o que pode acontecer nas próximas semanas com a segunda onda de coronavírus. Mas em breve a gente conversa mais sobre esse indicador. Paula. Tá ótimo, Alex. Obrigada. A gente vai repercutir esse indicador depois com o Marco, mas eu queria voltar agora com o Ivens. Ivens, a gente estava falando aí, a gente estava falando um pouquinho da proteção, ouro, Bitcoin. Você falou até do Warren Buffett, ele inclusive até vendeu ouro recentemente. E eu queria falar com você agora, muita gente realmente sabe exatamente dessa questão de ter o ouro no portfólio como, né, uma proteção ali. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, não só investidor de alta renda, você acha que todo tipo de investidor ele deveria avaliar de realmente ter o ouro no seu portfólio? Acho que todo mundo deveria avaliar, né? Acho que entram alguns pontos. Então, o primeiro ponto historicamente, a gente vê o ouro se valorizando em momentos de crise. Mas um conceito importante é que momentos de crise monetária, ou seja, quando tem expansão da moeda, ou seja, quando tem uma emissão de moeda muito grande, que é o momento que a gente está vivendo, né? O momento que a gente vive nos últimos anos. Tanto é que quando você olha para o preço do ouro lá fora, você vê que ele sobe até mês passado bateu máxima histórica, né? Quase 2.100 dólares ali a onça Troy. Então, é uma forma de proteção contra esse cenário de expansão monetária. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é como operacionalizar isso, né? O investidor alta renda,
ele tem algumas formas de comprar que o investidor varejo também acontece, né? Então, por exemplo, eu posso comprar ouro hoje na BMF, né? Então, tenho lá alguns contratos, o OZ1D, que é o mais líquido, né, que são 250 gramas de ouro, então tem um valor nominal ali alto para o pequeno investidor, mas você tem fracionários, que são o OZ2D e o OZ3D. A ressalva que eu faço é que você tem taxas de corretagem que são altas para o ouro, elas não foram zeradas, e outro ponto é a taxa de custódia da BMF, né, da B3, que a taxa de custódia ela tem um mínimo de cobrança de 100 gramas, então mesmo que eu tenha ali um contrato de OZ2D que representam 10 gramas, eu vou pagar por 100, então fica uma custódia cara. Então, o investidor, ele, apesar do conceito ser bom, da teoria ser boa, ele tem que avaliar para o caso dele, se de repente os custos operacionais dessa transação não vão inviabilizar. É claro, num cenário extremo de alta do ouro, vai ser muito bom, mas carregar isso para o longo prazo pode ser caro para o investidor pequeno. Mas você tem alternativas, por exemplo, no Banco do Brasil, para quem é correntista, você consegue comprar ouro, então sim, você tem algumas alternativas que podem ser interessantes aí para o investidor menor. Ô Ivens, e como o investidor compra o ouro? Então, você tem... O jeito mais fácil com liquidez é realmente você comprar pela B3, né? Então, você, pelo home broker mesmo, você compra ali OZ1D, OZ2D, OZ3D. 3D é o que tem menos liquidez. OZ1D e OZ2D tem uma boa liquidez, então, assim, é o jeito mais fácil. O investidor tem que lembrar que quando ele compra contrato de ouro, ele está vinculado ao preço do ouro na Bolsa de Nova York, mas ele é refletido em reais aqui no Brasil. Então, você também tem a questão do dólar, né? Então, a composição do preço, ela envolve não só a alta do ouro, mas também a variação do dólar. Então, eu posso ter um momento em que o ouro está subindo lá fora, mas o real se valorizou. E aí o contrato aqui no Brasil pode estar caindo mesmo com a alta do ouro. Nos últimos anos, a gente viu uma desvalorização do real. Então, assim, você teve a alta do ouro mais a alta do dólar. Ou seja, o investimento foi sensacional. Por isso, tanta gente está falando. Então, é bom entender essa dinâmica e lembrar que são ativos que são negociados em bolsa. Então, você tem as questões de liquidez e você tem as questões de precificação próprias locais, mas é o jeito mais fácil. Você entra no home broker e você compra. É muito, muito simples. Ô Ivens, falando agora, tirando um pouquinho do ouro, falando um pouquinho de previdência, né? Muita gente tem essa dúvida. Realmente, você acha que é uma boa a pessoa ter a previdência na hora de usar ali para a montagem de uma carteira de investimentos? Quais os benefícios realmente de pensar não só em ativos ali, mas também de ter a previdência? A previdência é um instrumento de acumulação de longo prazo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Muita gente, quando investe em previdência, acaba nem sabendo que você tem a possibilidade de não transformar em renda. Muita gente pensa assim, se eu comprar um plano de previdência, lá na frente eu preciso transformar isso em renda e necessariamente me aposentar por aquela previdência privada. Não é verdade. Você pode, no meio do caminho, resgatar, você pode transformar uma parte em renda se você quiser, você pode, inclusive, deixar para os seus herdeiros, porque você consegue, na previdência, nomear quem são os beneficiários, ou seja, para quem vai aquele dinheiro, e você tem uma série de benefícios tributários em fazer isso, esse planejamento sucessório via previdência. Mas como instrumento de acumulação, são veículos muito interessantes. Você tem uma indústria cada vez mais aberta, então hoje as seguradoras independentes têm uma gama de fundos gigantescas de grandes gestores, né? Então você tem as principais gestoras do Brasil gerindo fundo de previdência para os clientes, com valores mínimos de entrada muito baixos. Então às vezes você nem tem um valor para aporte inicial, mas você tem ali R$500 por mês, ou R$200 por mês, e você já acessa grandes gestores. Então, você consegue montar uma carteira diversificada com renda fixa, com multimercado, com fundos de inflação, que acabam realmente fazendo com que você tenha um veículo muito interessante. Você não tem o come cotas, por exemplo, então, no longo prazo, você tem uma economia, um diferimento de imposto gigantesco, só por esse simples fato de não ter o come cotas, e a legislação mudou muito ultimamente. Então, agora, os fundos que são de renda variável podem ter até 70% em ações, ou seja, melhorou bastante em relação ao passado. E para investidor qualificado, você pode ter, inclusive, fundos 100% ação em previdência. Então, a indústria está evoluindo e as características do produto, né, as características do veículo, né, de previdência, elas são muito interessantes para acumulação de longo prazo. Eu sempre aconselho as pessoas a olharem com muito carinho para esse produto, porque no longo prazo faz muito sentido. Legal, eu queria trazer o Marco Saravalho agora aqui para a nossa conversa, que ele também tem perguntas aqui para o Ivens. Fala à vontade, Marco. Bom dia, Ivens.
Bom dia, Marco. Eu tô acompanhando aqui. Bom dia. Eu tô acompanhando aqui o chat, e aí a gente está falando de ouro, enfim, de outras opções, né? Eu vou classificar, de certa forma, como investimentos alternativos, mas até a pergunta aqui era sobre, falando de uma moeda de proteção, poderia ser a madeira, né? E a gente tem também, acho que mais comum para quem lida com o segmento private, enfim, alta renda, fala muito de joias, fala muito de artes, né? Fala muito até de relógios, enfim. Eu queria entender com você se é relativamente comum, você que também está mais próximo também desse público, se existe, né, essa diversificação também. E queria que você também falasse um pouco de curiosidade aqui, que você já ouviu de mais fora do comum, né? Eu acho que muito fala de Rolex, enfim. Se tem algum aquecimento nesse mercado também, né? Um pouco menos líquido, mas eu sei que principalmente arte, né? Acho que é um pouco menos falado, mas também é um mercado aí de diversificação, né? A gente falou de Bitcoin, ouro, acho que são mais conhecidos, mais negociados. Mas como é que você fala um pouco também desses, entre aspas, alternativos? Como é que é o dia a dia mesmo? Os bem alternativos, né? Os clientes aí, a gente está falando de ultra high, né? O pessoal que tem muita grana mesmo, costuma investir muito em ativos reais, né? Claro, o tradicional, né? Imóveis, empresas e inclusive madeira, né? Madeira é um investimento que teve muito na moda aí no começo dos anos 2000, né? E agora volta-se a falar sobre isso. Arte é um investimento que a gente vê bastante o pessoal fazer, né? Tem que tomar cuidado, porque também a gente sabe que ele pode ser usado para algumas atitudes escusas. Então, tem que olhar com muita parcimônia o motivo de ter obra de artes ali naquele portfólio, né? Mas sim, tem gente que faz um ótimo trabalho de acumulação com artes. Até o Axioma de Zurique fala disso, né? Fala desse fenômeno, né? Vinho também, né? Uma coisa que eu até, um tempo atrás, eu tive fazendo uma viagem no mercado financeiro em Londres, e uma das gestoras tinha um fundo que ele investia em vinhos, ou seja, eles compravam garrafas caras e deixavam lá armazenadas. E aí tem até um documentário muito legal na Netflix mostrando toda uma indústria de falsificação de vinhos. Então também não adianta sair comprando garrafa cara aí, tem que ser um negócio bem feito. E justamente o mote desse fundo era mostrar que eles faziam uma análise muito aprofundada, falavam sobre onde estava guardado aquele ativo. Então você tem sim uma indústria de investimento em artigos de luxo e diferenciados. Então, assim, relógios, vinhos, como eu falei, esse fundo. Madeira é um caso muito interessante, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Mark Spitznagel. Eu gosto muito da escola austríaca de economia. E esse é um gestor, que inclusive foi sócio do Nassim Taleb, que ele faz muita proteção de tail hedging, né? De proteção de eventos de cauda. E no livro dele, o Dow of Capital, ele fala muito sobre a indústria da madeira como uma proxy para o mercado financeiro. Então, ele dá lá um exemplo de como que os madeireiros lá faziam para saber quando é momento de cortar a madeira e vender aquilo, ou quando que é momento de deixar crescendo. Ele faz uma analogia disso com o mercado financeiro. Então, assim, as raízes da escola austríaca vêm da indústria de madeira. Então, também é uma forma de proteção, né? Uma forma de proteção de longo prazo. Mas eu acho que esses investimentos muito alternativos, eles entram muito nessa característica de você saber o que você está fazendo, não só assim, isso vai se valorizar, né? Pô, vinho caro ao longo do tempo valoriza. Eu acho que é mais do que isso, é você saber assim, tá bom, eu estou investindo nesse ativo, mas como que eu guardo ele, quais são as seguranças, como que eu vou dar liquidez para isso no segundo momento. É um negócio realmente bem mais complicado do que só a teoria de que aquele ativo vai subir. Eu acho que isso é até a parte fácil do investimento. Eu acho que operacionalizar esse investimento que é o mais difícil. Imagina você ter uma coleção de relógio em casa, aqui no Brasil. Caramba, você tem que ter muito cuidado. Ficou uma curiosidade, Marco, para e pensa, colecionar, né, ter o ativo em vinho. O relógio a pessoa guarda, ele vai estar sempre ali, mas e o vinho nunca toma, ô Ivens? Eu fiquei com essa dúvida. Se você consumir ele se realizou. Exatamente. Eu tenho uma coleção de vinho, mas metade está aqui 2/3 está aqui na barriga e 1/3 subiu para a cabeça. Né? O Marco coleciona chapinha, isso sim. Ô Ivens, aproveitando fazer uma propaganda aqui, ó, você falou do Axiomas de Zurique. Eu estou fazendo um sorteio lá no meu Instagram. São 4 livros. É só entrar lá, pessoal. Tá lá no feed, tá? Marcar BMC News aqui, seguir a BMC News, marcar 2 amigos e concorrer. Lembrando que já tem quase 500 comentários lá.
não importa, quanto mais comentário, como é uma ferramenta que faz o sorteio, quanto mais você comentar, mais marcar pessoas, maior a probabilidade de você ganhar, tá? Então, no domingo, eu vou sortear. E aí já vou deixar um desafio aqui, Ivens. É legal também sempre trazer algumas sugestões de livros aqui pra gente, que a gente gosta, né? Mas nada de CFA, nada, a gente tem que ser livros aqui que a gente consiga ler e entender, tá bom? Entender, né? Tá bom, olha só, que a de Zurique é uma boa dica. Vamos deixar anotado aqui. Ô Marcos, você está vendo o comentário do Bruno Bezerra? Olha só, Ivens, só para a gente descontrair um pouquinho, ele está falando que dentes de ouro também seriam investimentos diferenciados. Até tem que, como o Ivens falou assim, mas falando assim, você ter uma reserva física de valor no Brasil, é assim, lógico que pessoas físicas você tem um relógio, enfim, tudo tranquilo. Mas eu já fiz análise de algumas empresas, que assim, principalmente mineradoras, que têm dificuldade de explorar o ouro no Brasil, porque não é a exploração em si, mas só o transporte, o custo de transporte no Brasil, de segurança, é muito caro, muito caro. Até vou citar o nome aqui, uma das companhias chama-se Paranapanema, que tem ações em bolsa, e ali você vai fazendo a própria separação, enfim, do minério, eles têm uma parte ali mais focada em cobre, né? Mas se tem uma parte de ouro, né, que eles chamam de lama, né, que acaba tendo outros minérios, enfim. E eles falam assim, pô, Marco, tem uma parte de ouro ali, a gente poderia monetizar, mas só de vir da Bahia para São Paulo aqui já inviabiliza o transporte. Então, eu acho que o legal do mercado financeiro é que a gente consegue acessar ativos, até estão perguntando assim, Marco, Ivens, como é que é acessar ouro, né? Eu acho que uma das melhores formas de acessar ouro, vai no mais simples, né? Talvez mais simples, tem o mercado futuro, mas a gente tem fundos de ouro no Brasil, algumas opções, não são muitas, né? Vai no fundo de ouro, que você está fazendo um investimento numa cota ali de um fundo, ele vai acompanhar a oscilação de ouro, e acho que aqui para o recado do Ivens, assim, ele vai fazer o trabalho necessário como um investimento em ouro, né? As pessoas não querem ver o ouro ali na mão, né? Enfim, eu acho que o mercado financeiro ele tem vários benefícios e um deles é esse, né? A gente acessar alguns ativos que a gente não conseguiria acessar, principalmente na parte física ali mesmo, né? E teve uma pergunta aqui, Marco, só rapidamente antes do Ivens falar, que acho que ele pode concluir falando exatamente, você falou da questão do ouro ali, mas tem gente perguntando como investir em madeira. Na verdade, quem pergunta é o Reinaldo Jorge. E aí, Ivens? Particularmente para o Ivens. Eu, particularmente, assim, vou responder antes do Ivens, tá? Mas eu sou viciado em ações, né? Em investimento em ações. Então, se eu for comprar madeira, eu prefiro comprar a Klabin, Suzano e Irani, né? Aqui na Bolsa, que teoricamente você está comprando também um pouco de madeira, né? E madeira é mais Klabin, Irani do que Suzano. Suzano é mais celulose, mais exportação. Mas só para fazer uma provocação. Na Bolsa aqui, particularmente, a gente não tem. O Ivens talvez tenha algum FIP, né? Enfim, alguma coisa de investimento direto, né? Mas eu particularmente acho que líquido ou aberto para o público teria que ir um pouco para private equity, né? Se você conhecer alguma alternativa para madeira. É exatamente isso, assim, acho que a melhor forma para o investidor varejo é realmente via as ações de empresas que você falou. Já vi um fundo do BTG Pactual que investe em madeira ao redor do mundo, mas era um fundo para investidor, eu vou falar qualificado, mas talvez seja investidor profissional, tá? Então, assim, algo muito fechado, com valores mínimos de entrada muito alto. Não vi nada até agora para varejo. Eu já tive clientes que investiam via cota de participação em empresa de extração de madeira. Eu acho o risco muito alto, tá? Você vai entrar ali de sócio numa empresa que explora madeira com uma cota em participação. Você tem que conhecer muito bem, você está entrando de sócio numa empresa na física, né? Então, eu acho que, assim, muito cliente, principalmente os clientes médicos, adoravam esse tipo de operação, né? De entrar de sociedade em empresas que existiam um CNPJ delimitada, e eu acho um risco muito alto para o retorno potencial. A não ser que você conheça muito bem quem está por trás do negócio, aí vai da diligência de cada um. Mas não é tão simples, não tem nada direto, não fora para investidores grandes. Eu fico pensando, Ivens, no investidor brasileiro que acha que longo prazo são 2 dias, né? Então, assim, você passa uma recomendação de uma ação, aí no dia seguinte ela cai, né? Ela cai 3%. Mas você falou, Marco, que ela ia subir, o que eu faço agora? Né? Esse é o longo prazo do Brasil. Imagina investir num fundo de madeira que vai ser cortada a madeira daqui a 10 anos. Né? Imagina um investidor num fundo desse. Ciclo de 10, 15 anos. É muito longo. Tem que ter emocional, né? Tem que conhecer muito bem. Tem que ter, sim. Oi, Ivens, rapidamente, só para a gente encerrar, qual o recado final que você deixa aqui para o nosso telespectador que está aqui nos assistindo?
Acho que voltando ali no que o Marco falou sobre a questão de como operacionalizar, né, essa questão, você tem fundos que investem em ouro, né, então pode ser a forma mais fácil para o investidor menor. Eu acho que tem que estudar o ativo, entender bem se na carteira cabe. Quando for comprar, se for partir para comprar direto, no Brasil a gente tem uma grande vantagem que o ouro negociado na B3 é o ouro à vista, então ele está lá custodiado. Então, se você compra um contrato lá, o AZ1D, que são 250 gramas, se você quiser, você pode até retirar e levar para casa. É perigoso, né? Fazer essa movimentação. Depois, para colocar de volta lá na custódia, não é muito simples, mas você até consegue e tem um custo meio alto. E você tem outras alternativas, que, como o Marco falou, acho que o custo da segurança de ter em casa, que é o grande ponto dessas operações mais diferenciadas. Então, tem que... Aí é o ponto que você, além de entender a teoria do investimento, você tem que entender bem a operacionalização desse investimento. O detalhe técnico, o detalhe operacional pode ser tão importante quanto você decidir se é o momento certo ou não de comprar esses ativos. Legal. Ivens, a gente agradece imensamente sua participação aqui nessa semana, mais uma vez. O Ivens que está toda quinta-feira aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, viu, Ivens? Tenha um ótimo dia aí, bom finalzinho aí dessa semana para vocês. Igualmente, Paulo. Um abraço, Marco. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia.